Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando mais uma vez aos nossos estudos das quartas-feiras. Estamos caminhando para voltarmos à nossa normalidade, se Deus assim nos permitir. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos já voltando aos estudos dentro do santuário, uma forma um pouco diferente, porque tentaremos ainda alcançar aquelas pessoas que estão necessitadas da quarentena, estão necessitadas de manter o seu isolamento social. Então nós estaremos publicando nas nossas redes sociais, mas ao mesmo tempo estaremos projetando na igreja, onde estaremos ministrando os estudos e depois estaremos tirando as dúvidas com os irmãos ali presentes. Então estaremos voltando um pouco da nossa normalidade na outra quarta-feira. Nesta ainda estaremos apenas projetando para que nós possamos assim... Nesta, estaremos apenas publicando nas redes sociais para que possamos assim glorificar ao nosso Deus através dessa maravilhosa rede, através desse meio maravilhoso que a internet nos proporciona. Retomamos agora o nosso estudo sobre o livro de Eclesiastes, um livro escrito pelo grande sábio Salomão, rei de Israel, ainda como nação unida. Israel teve sua divisão exatamente após o reinado de Salomão, um reinado que na parte administrativa, na parte financeira, ele não foi muito feliz, principalmente para com o povo. Ele construiu o santuário, ele construiu um templo maravilhoso, mas ele não foi feliz, acabou usurpando demais do povo. E esse livro é um livro onde Salomão vai se derramar diante de Deus em arrependimento profundo, mostrando realmente que está arrependido. Ele começa falando que tudo é vaidade, ou seja, todas as obras, tudo que nós fazemos não passa de vaidade ou não passam de vaidade. E vai terminar dizendo que no final de tudo temos que temer ao Senhor. Então o tema do nosso estudo, o tema geral do nosso estudo é Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande prioridade. Essa vai ser a tônica de todo o estudo. Devemos sempre basear a interpretação de Eclesiastes, depois da chave principal, que é o próprio Cristo, devemos basear a nossa interpretação de Eclesiastes exatamente nesses dois ângulos que Salomão fala. Tudo é vaidade, e no final o temor ao Senhor. E o nosso estudo de hoje tem como título O Tempo e a Eternidade de Deus. O tempo e a eternidade de Deus. Esse estudo, na realidade, nós vamos ver como Deus é controlador de tudo, soberano, entre outras coisas, e que nós temos que estar debaixo dessa soberania, debaixo desse controle, e temos o tempo para todas as coisas, debaixo do sol, debaixo do céu, nesta vida, que é exatamente isso que Salomão está tentando fazer. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta
do que passou. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Salomão, então, ele escreve de uma forma que mostra que nós podemos descansar, que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós vamos tentar expor esse texto, tentar explicar esse texto. Não vamos nos delongar muito. É um texto que, se eu fosse parar para explicar, eu ficaria talvez 1 hora e meia falando com muita facilidade. Cada ponto que Salomão fala aqui, cada tempo que ele coloca, é algo tremendo para as nossas vidas. Mas antes, vamos orar. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas vidas. Curve a sua cabeça agora. Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja, Senhor, o teu santo, excelso e sublime nome. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que nos tens dado. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez podermos estar diante da tua palavra e podermos, ó Deus, ouvir a tua voz. Agora, Senhor, ilumina o nosso coração e a nossa mente para que possamos reconhecer aquilo que tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tempo e a eternidade de Deus. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade é de entender a questão do tempo. Até mesmo a teologia, muitos teólogos têm dificuldade quando param para pensar como é que existe o tempo? Será que Deus é submisso, subalterno ao tempo? Não. Na realidade, todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o tempo. Tudo foi criado por Ele, absolutamente tudo. Nesta vida temos que conviver com as limitações, e uma delas é o tempo. O tempo é uma das limitações que temos na nossa vida. Nós não temos como escapar dessa limitação. Nos é impossível isso. As limitações no tempo devem nos fazer aprender a administrá-lo bem para vivermos dentro dos propósitos de Deus. E Paulo, ele vai concordar com Salomão quando afirma que o tempo deve ser remido por causa da maldade da vida. É exatamente isso que Paulo fala. O tempo deve ser remido por causa da maldade da vida. Efésios 5, verso 16, Paulo vai dizer isso. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando sabemos administrar o tempo, somos sábios diante de Deus. Isso é um fato. Quando nós realmente administramos bem o nosso tempo, nós mostramos a nossa sabedoria. Olha o que diz Colossenses, Paulo novamente, capítulo 4, verso de número 5, ele vai dizer assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo. Paulo, quando fala essa ideia de remir o tempo, e isso é muito importante, ele está falando exatamente do cuidado que devemos ter, do cuidado que devemos ter com o tempo, em fazer as coisas na hora certa, no momento certo, na forma correta. Tudo isso deve caracterizar a nossa jornada neste mundo. Nós somos escravos do tempo. Deus não. Deus é dono de tudo, inclusive do tempo, mas nós somos escravos do tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não sejamos vencidos por essa coisa que muitas vezes nos faz acabar nos esquecendo de fazer as coisas, fazendo com que nós nos esqueçamos, de fazer as coisas, ou deixando a famosa procrastinação, para deixar para depois. O tempo é hoje. Mas só que ao mesmo tempo saber que tudo está no controle de Deus. Que tudo está debaixo do seu controle. E aí nós devemos nos consolar com a nossa limitação. O consolo da nossa limitação, ou com a nossa limitação, começa quando nós reconhecemos que somente Deus é absoluto em tudo, inclusive no tempo. Inclusive no tempo. Se nós não fôssemos limitados ao tempo, nós também seríamos deuses, consequentemente. Então, Deus está no controle de tudo que ocorre. Absolutamente tudo. Não há nada que não esteja no controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. Então nós temos que nos consolar diante disso tudo. Nós temos que descansar em Deus diante de tudo isso. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu.
O tempo determinado implica que Deus sabe e controla tudo que ocorre. Isso é um ponto interessante, porque muitas vezes nós nos prendemos apenas à presciência de Deus. Muitos dos nossos estudiosos e teólogos, que eu até admiro muitos deles, têm o meu respeito, obviamente, cada um tem o seu pensamento, mas muitos esquecem que Deus é dono de tudo, inclusive do tempo. Dono. Ele é o Senhor. Então nós não podemos esquecer desses detalhes. Nós não podemos esquecer isso. Algumas das coisas listadas não significa que temos que fazer. As coisas listadas por Salomão não significa que temos que fazer tudo que está ali. O que Salomão está dizendo é exatamente, olha, Deus sabe quando vai acontecer a guerra, ou Deus tem o controle sobre a guerra. Deus sabe que vai acontecer isso. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo o tempo de se afastar, de abraçar. Essa pandemia tem sido isso. Então, quando Deus fala, ou quando Salomão fala, por exemplo, tempo de matar, as guerras ocorrem por causa do pecado do homem. Mas ocorre. Guerra, ódio, sempre estarão no coração do homem. Agora, isso não significa que Deus aprova, mas Ele controla. A Bíblia diz que não há nada que ocorra sem o controle de Deus. Que um fio de cabelo não cai de nossa cabeça sem o controle de Deus. Que ele controla até os passarinhos, os pardais que morrem. Então, temos que ter consciência disso. Temos que ter consciência. Nada é permanente ou para sempre nessa vida, mas Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle absolutamente de tudo. Agora, é fundamental que tenhamos isso em mente. Nada é permanente ou para sempre em nossas vidas. Se nós conseguirmos enxergar isso, viveremos com mais tranquilidade, teremos consolo. Saberemos que vamos morrer um dia. Saberemos que podemos sofrer acidentes. Podemos tentar evitar, mas poderemos sofrer. Estamos vivendo uma pandemia. Algumas famílias foram infectadas por alguém que, sem querer, não estou falando daqueles negligentes que participam de raves, de festas ou coisas parecidas. Não, mas aquela pessoa que vai trabalhar e sem querer, não sabia ainda, já estava contaminado e acaba por contaminar outras pessoas. Não há maldade, mas Deus sabe isso também. Deus conhece isso também. Deus tem isso sob controle. Porque nada ocorre sem o controle de Deus. Absolutamente nada. Tá certo? E aí, Salomão vai fazer um alerta que é o perigo de trabalhar em vão. O que seria esse perigo de trabalhar em vão? Ele fala isso com muita propriedade. É preciso sempre avaliar nosso trabalho e a nossa motivação para ele. Olha o que diz Salomão no verso de número 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Quando ele fala dessa forma, quando Salomão se coloca deste modo, ele está tentando nos dizer o seguinte: quando não se administra o tempo, o trabalho se torna uma aflição e não uma bênção. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas fazemos sem remir o tempo, como Paulo nos fala. E aí o trabalho se torna uma maldição. Ficamos aflitos, estressados, angustiados, estafados. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E olha o que o Salomão ainda vai nos dizer no verso de número 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. A aflição aqui compreende a ideia de estar longe de Deus e não poder parar de pecar. A pessoa está longe de Deus e aumenta ainda mais até o seu desejo pelo pecado. A obra de Deus é boa, mas nossa falta de cuidado com o tempo não nos permite ver isso. Então Deus, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele fez é bom. Mas muitas vezes nós temos dificuldade. E aí acabamos com essa dificuldade de nos afastar de Deus e pecar contra Ele. Olha o que Salomão vai falar no verso de número 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim.
Ao pôr o mundo no coração, Deus está exercendo o seu juízo. Quando Deus coloca o mundo no coração do homem, ele está exercendo o seu juízo. Eu já expliquei isso. Muitas vezes a justiça de Deus, a ira de Deus é derramada com seu afastamento ou em aumentar ainda mais o desejo do pecado dentro dos nossos corações. Se nós aprendêssemos a remir nosso tempo, saberíamos que dá para se aproveitar tudo nessa vida. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos valorizar. E acaba que todos nós somos contaminados por isso. Esse é um ponto muito importante. Todos nós somos contaminados. O trabalho excessivo, onde muitas vezes deixamos a família de lado, onde deixamos a igreja de lado. Eu já falei aqui sobre o que eu falo da escala de valor espiritual, ou da escala de valores espirituais. Para mim, Deus está em primeiro lugar, absoluto ao concurso. Depois dele vem a família, e dentro da família tem os cônjuges, filhos, nessa sequência. E depois da família, do meu ponto de vista, seria a igreja. E depois o trabalho. Alguns acham que o trabalho tem que estar em terceiro lugar. Eu vou respeitar quem pensa assim, mas tem um problema, porque esse terceiro lugar pula para a segunda, aí virou a idolatria. Pula para primeiro, virou uma idolatria pior ainda, porque ocupou o lugar de Deus. Quando o trabalho ocupa o lugar da família, ou o lugar de Deus, é uma idolatria. E esse é um perigo muito grande. E acaba que o ser humano se esquece de agradecer pelo dom que Deus deu de trabalhar. Olha o que diz os versos 12 e 13. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, trabalhar é um dom de Deus, não é um castigo, mas ele se torna um castigo em minha vida quando eu acabo não sabendo remir o tempo. Não coloco cada coisa em seu devido lugar. Aluno, é terrível em fazer isso. Eu fui aluno. Graças a Deus, esse problema eu não tenho. Tenho muitos defeitos, e tive muitos defeitos também como aluno. Mas uma coisa que eu sempre conseguia fazer, entregar meus trabalhos antes do prazo. E trabalhava, estudava, cuidava de família, tinha minha esposa, minha filha, e nunca deixei de entregar na faculdade, no seminário, os trabalhos no prazo. Por quê? Aprendi a remir o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É saber priorizar, saber o que é importante e o que não é. É colocar cada coisa no seu devido lugar. E me entristece quando eu vejo os alunos, meus alunos, entregando trabalho atrasado, e cada um vai ter a sua desculpa, que julga que é importante, que julga que é essencial e verdadeira, mas nem sempre é. Existem exceções, morte, doenças, crises, claro que existem, mas não transforme a exceção na regra. E não ache que tudo que você fez gerou aquela exceção. Meu computador quebrou hoje. Sim, mas você podia ter terminado o trabalho antes. Remir o tempo. Remir o tempo para saber a hora que tem que trabalhar. Estudar todos os dias, para não ter que estudar só no dia da prova. Preparar o trabalho todos os dias. Preparar o trabalho de conclusão do curso antes de concluir o curso. Deixar tudo previamente preparado. Então, isso é muito importante, porque isso é pecado diante de Deus. Procrastinar é pecado. Atrasar as coisas é pecado. Nós falhamos com o Senhor quando falhamos com os seres humanos. O pecado é um alvo que Deus estabelece. Nós erramos o alvo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí entra o cuidado com o juízo de Deus. E este cuidado com o juízo de Deus é muito importante. Mas nós temos que lembrar uma coisa, a obra de Deus é eterna. E nós não podemos alterar aquilo que ele já determinou. Não tem como. Nos é impossível fazermos isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que diz o texto. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, Deus controla até o tempo para que o homem aprenda a temê-lo, a ter cuidado. O juízo é de Deus. Isso é fundamental. Então nós temos que ter consciência da transcendência e da imanência de Deus e do juízo que ele nos pede. Então temos que ter essa consciência.
da transcendência e da imanência de Deus e do juízo que ele nos pede. O que é transcendência? É olhar para a superioridade de Deus e a sua capacidade de controlar tudo. Ele transcende todas as coisas, está além de todas as coisas. Ele é transcendente, inclusive do tempo. E imanência é a ideia de entender que Deus existe por si só. Ele não depende de nada para existir. Eu sou uma expressão que aponta para Deus, da ideia de eu sou o que sou e sempre serei. Então não temos como, não podemos e não devemos esquecer dessas duas coisas, a transcendência e a imanência de Deus. Isso deve nos fazer pensar. E aí Salomão vai encerrar esse trecho que nós trabalhamos agora, dizendo: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Ou seja, prestaremos contas diante de Deus, prestaremos conta diante do juízo de Deus. Não podemos esquecer isso. E o que nós aprendemos então? Primeiro, temos que nos consolar e confortar diante das nossas limitações. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, mas não dos nossos controles. Por mais que queiramos. Nós não controlamos o sol. Nós não controlamos nada. Jesus diz assim: a chuva cai sobre justos e injustos. Isso significa que eu devo me derramar diante do conforto e do consolo que Deus me dá e me consolar diante dele. Outra coisa que eu aprendo é que eu tenho que aprender a remir de fato o meu tempo, a colocar o meu trabalho num devido lugar, a saber de fato que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, que nada acontece por acaso, mas que eu posso descansar diante de Deus, que eu posso descansar diante do Pai, que eu posso descansar diante de todos. Estar sempre atento ao juízo de Deus, ter consciência que Ele que é o justo juiz, que eu sou apenas seu servo, que eu sou apenas alguém que está debaixo do seu poderio. Então, meu amado e minha amada, aprenda que o tempo está debaixo do controle de Deus. Ele é eterno, ele é sempre eterno, ele sempre existiu, sempre há de existir. Console-se com isso, console-se e conforte-se nas suas limitações. Cuidado em trabalhar em vão, a não saber cuidar do seu tempo, a não remir o seu tempo, e cuidado com a justiça e o juízo de Deus. Pense nisso, que Deus nos abençoe, que Ele complete estas palavras em seu coração. Amém.